teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém? O último estrofe eu não vou cantar porque não acabou a letra aqui. Tecnologia é bom, às vezes não presta não. Travou a internet e caiu meu texto. Meu Deus, que é isso? Mas tá bom. Tu és fiel, Senhor. Vamos abrir lição número 10. Todos têm revista. Só não pode ser online, senão você vai ficar sem. Lição número 10. O exercício ministerial na casa do Senhor. Textuário, ele nos fala assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Verdade prática: o verdadeiro líder age com sabedoria e prudência, porque sabe que a sua autoridade procede do soberano e único Deus. Vamos estar nos colocando em pé, estamos todos juntos fazendo a leitura bíblica em seremos logo em seguida já seremos passando para o nosso professor. Leitura bíblica em classe encontra-se em Neemias, capítulo 13, versos 1 a 8. Eu vou estar lendo primeiro, e o nosso irmão Diogo vai estar passando com o microfone. Neemias, capítulo 13, verso 1 a 8, nos fala assim, verso 1. Naquele dia leu-se no livro de Moisés os ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Verso 2. Porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Verso 3. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. 5. E fizeram-lhe uma câmara grande onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também a oferta alçada para o sacerdote. Verso 6. Mas durante tudo isso não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Verso 7. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasabe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Verso 8. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Amém. Evangelista de Jorge, Patrício, poderia passar aqui e fazer essa oração? Amém? Oremos ao Senhor. Amado e soberano Deus, mais uma manhã estamos na tua casa, meu Deus, para aprender da tua palavra. Senhor, nesta hora eu te peço, abre o nosso entendimento, faz-nos compreendermos a tua palavra que será ministrada.
Senhor, eu quero te pedir também, ajuda o teu filho a transmitir, Senhor, aquilo que tu já colocaste no coração dele. Espírito Santo, inspira-o para que ele venha, Senhor, de uma forma bem clara falar e nós de uma forma bem clara entender a tua mensagem nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta não. Vamos ficar de pé, vamos. Aquele período de adoração, queria que vocês colocassem de pé. Pai do Senhor. Amém. Sei que você já vai sentar, vamos ficar aí 1h30 sentada. Mas eu queria, solta aí, Samuel, esse hino aí. Esse hino tem por título Atrai o Meu Coração. Eu queria que você adorasse o Senhor. Irmãos, é gostoso de manhã nós adorarmos o Senhor. Eu queria que você adorasse. Se você quiser fechar os teus olhos, começa a pedir, amado, ao Senhor para nos tocar aqui nesse lugar. Começa a pedir ao Senhor para a palavra de Deus, amados, ela ficar gravada em nossos corações. Talvez você acordou de manhã ainda angustiado, ainda triste, ainda decepcionado com alguma coisa e veio para cá do Senhor. Mas agora é o momento que vamos entrar na palavra de Deus para ouvirmos a palavra. E você talvez ainda se encontre em aperto. Talvez você chegou por esta manhã aqui e foi surpreendido no café, não tinha aquelas coisas que você gostaria de comer, porque nós somos assim mesmo. Muitas vezes nós temos, mas ainda não estamos satisfeitos com aquilo que foi provisto no dia que nós podemos adorar o Senhor, amado. Fala com Deus para atrair o teu coração, o meu coração. Momentos difíceis, amado, nós estamos vivendo. Vamos falar aqui sobre isso. E você, amado, você pode ser um exemplo na casa do Senhor. Olha a letra deste hino. Ele pede para o Senhor atrair o coração dele. Sabe por quê? O nosso coração que procede a sair da vida. O que tem no teu coração? O que tem no meu coração? Será que realmente estamos agradando ao Senhor com a nossa atitude do coração, com as intenções dele? O que tem na sua mente agora, nesse momento? Não deixa nada atrapalhar o que você tem para receber do Senhor na sua caminhada. Pede para atrair seu coração. Vamos pedir, atrai nosso coração, Senhor. Atrai, Senhor. Atrai o meu coração. O Senhor está pronto a derramar coisas grandes em nossas vidas, igreja. É tudo que eu quero. Mas quando você declarar, esse é o momento de você se soltar no Senhor. Pedir perdão, vamos pedir perdão, o Senhor nos perdoa. Eu sou falho, Deus não é falho. Nós somos falhos. Nós vivemos num mundo difícil, Pai. Talvez, Senhor, esta semana que se passou, nós decepcionamos, Senhor, em alguma área, meu Deus, da nossa vida. Mas aqui estamos esta manhã, Senhor, disposto a agradar o teu coração. Disposto, Senhor, a recomeçar contigo, a fazer a diferença, meu Pai. Lança uma palavra, amado. Fala algo que está no teu coração do Senhor. Fala algo para Ele esta manhã. Uma palavra de gratidão por você estar vivo. Uma palavra de gratidão por você ter uma família. Se você for aí em volta, amado, nós não temos motivo para reclamar de nada. Porque nós estamos abençoados, guardados, protegidos pelo nosso Deus. Olha aí, eu sei o Senhor dando um valor. Trouxe uma palavra muito espiritual esta manhã, dizendo que você o ama. Por mais que as nossas imperfeições, nós o amamos. É por isso que estamos aqui esta manhã, porque nós te amamos, papai. Nós queremos te atrai nosso coração nesta manhã. Todos os dias da nossa vida, Senhor, seja presente em nosso mundo. Seja presente no nosso caminhar, meu Pai, no nosso falar, Senhor, no nosso agir mesmo, as circunstâncias. Toma direção, Senhor, nós queremos agradar o Senhor, nós queremos glorificar o teu nome, papai. Atrai o nosso coração. Ai, Senhor, trai Ele para a tua presença. Queremos amar, Senhor, como o Senhor amou a igreja. Queremos amar nosso irmão como o Senhor amou, Senhor. Mas nós precisamos do Senhor atrai o nosso coração à tua presença. Meu Deus. Veja, Senhor, o ministério de cada um, do qual vamos falar, Senhor. Meu Deus, as palavras que foram no coração de Jesus, Senhor, que o Senhor possa receber.
continua nos dando oportunidade, continua insistindo conosco, porque nós vamos chegar aonde o Senhor quer que chegamos, Senhor. Mas nós precisamos do Teu Espírito nos direcionando. Então atrai o nosso coração, meu Pai. Traz, Senhor, o nosso coração para a Tua presença, Senhor. Porque onde está o Teu coração, ali está o Teu tesouro. O nosso coração, nós queremos entregar ao Senhor, meu Pai. Oh, aleluia. Tu és santo, meu Pai. Amém, pode sentar. Meu Deus, que gostoso, hein? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus tem algo nesta manhã para nossas vidas. Deus marcou este encontro conosco. Deus tem algo poderoso da parte dele para nossas vidas, para o nosso caminhar. Irmão, Deus tem um ministério para você. Deus te chamou. Quem já é consagrado que levanta a mão ao ministério? Quem é consagrado? Consagrado. Ó, todos. Ó, agora quem canta na casa do Senhor? Quem canta? Quem serve? Quem serve na casa do Senhor? Irmãos, aqui só tem ministro, só tem pessoas que exercem o ministério na casa do Senhor. Aqui não tem pessoas aqui que não faz nada. Então, pelo que eu vi aqui, as perguntas que eu fiz, todo mundo tem um ministério na casa do Senhor. Todo mundo exerce alguma coisa na casa do Senhor. Porque talvez você pense que você pegar um lixo na casa do Senhor, isso não é ministério? É ministério, amado. Talvez você pense que fazer uma cantina no ministério é ministério, porque tem vezes as pessoas se ligam só que o ministério é pregar. Pensa que o ministério está na frente de um trabalho. Não, irmão, você faz parte do ministério, porque nós somos o corpo de Cristo. Então todos aqueles que servem na casa do Senhor têm um ministério, e é o tema que vamos falar aqui hoje. O tema muito gostoso de falar. Eu sei que você vai comentar o exercício ministerial na casa do Senhor. Nós vamos falar sobre esse assunto, sobre a reverência, sobre o proceder na casa do Senhor, sobre o que é um homem de Deus na casa do Senhor, uma mulher de Deus na casa do Senhor. Você vai ver o que um homem que era de Deus, irmãos, quando deixou o inimigo entrar, o que aconteceu. Então nós vamos ver homens consagrados ao ministério, sacerdotes, que foram levar oferta ao Senhor, morreram. Homens que foram guerrear com a presença de Deus, que naquele tempo chamava a Arca da Aliança, morreram e roubaram a arca. Então nós vamos falar sobre isso, sobre como exercer o ministério que Deus nos deu na casa do Senhor, não é verdade? Então esta manhã você fica atento, porque Deus vai falar conosco aqui. Deus vai dar uma palavra para mim, para você, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que nós estamos fazendo na casa do Senhor, sobre o nosso testemunho na casa do Senhor, sobre como nós estamos andando na casa do Senhor. Então aperta o cinto, porque nós vamos decolar, aleluia, eita glória. Vamos entrar na mensagem aqui. Irmãos, introdução. Cadê a Vanusa? Dá o microfone para a Vanusa lá. A Vanusa, quando ela vem, eu gosto que ela lê. Fico perguntando, talvez o irmão não quer levantar, então já. A Vanusa vai ler para nós a introdução, e nós vamos entrar aqui. Deus já tem algo fresquinho para nós aqui esta manhã. Eu sei que você tem liberdade de falar também. Pode ler, Vanusa. Introdução. Nosso caráter, trabalhado pelo Espírito Santo, que nos vai tornando dia a dia mais útil a Deus, à sua igreja e ao próximo. Infelizmente, há obreiros que, resistindo à voz do Espírito, agem como aqueles líderes judaicos que, apesar de haverem participado do avivamento em Jerusalém, não reverenciavam nem a Deus nem a sua casa. Haja vista o que fez o sumo sacerdote Eliasibe. Na ausência de Neemias, ele deixou-se levar por interesses familiares e, abusando de suas prerrogativas, abriu guarida para que Tobias, o amonita, fizesse do santo templo a sua morada. No trato com as coisas divinas, devemos agir com muito temor e tremor, porque Deus não se deixa escarnecer. Você já notaram a introdução? O sumo sacerdote, amado, aquele que no Velho Testamento, que ele entrava uma vez por ano para fazer expiação, para falar com Deus, para ver Deus descer. Esse homem, ele abriu uma porta para quem? Para o inimigo do povo de Deus, amados, entrar onde? Na recâmara, aonde ficavam os tesouros do Senhor, onde ficavam os dízimos, a oferta, algo que era recolhido na casa do Senhor e era guardado, depositado ali. Este homem abriu uma porta para este inimigo do povo de Deus entrar lá nos tesouros do Senhor. O sumo sacerdote aqui, Eliasibe. Então você está entendendo o perigo que é. Nós vamos, esse parecer aqui, essa história aqui é o Velho Testamento.
Então nós sabemos que o Velho Testamento havia um templo, né? Onde tudo isso acontecia, sacrifício, aquele negócio, aqueles rituais do Velho Testamento que você já sabe, eu não quero entrar nesse detalhe. Então o que acontece? Ele pegou no lugar onde ficavam as riquezas, os bens do Senhor, ele colocou o inimigo. Agora, nos dias de hoje, o nosso corpo agora é o que? É templo do Espírito Santo. Nós passamos a ser agora o templo do Espírito Santo. E agora este inimigo Tobias, ele não é mais um ser humano. Porque se eu começar a falar de ser humano aqui, você vai começar a imaginar algum irmão na sua mente. Não. Agora esse Tobias aqui, ele é o diabo, ele é um espírito que entra em algumas pessoas e deixa de ser usado por essas pessoas. Assim como você dá lugar para o Espírito Santo te usar, tem pessoas que dão lugar para o Tobias. É um espírito maligno para entrar no templo. Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós somos a habitação do Espírito de Deus. Está entendendo? Então quer dizer, o que você tem colocado na recâmara do teu templo? O que você tem colocado no teu coração? Porque hoje a recâmara do teu templo é o teu coração. Porque a palavra do Senhor fala assim, ó, aonde tiver o teu coração, onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Está entendendo? Então quer dizer, o nosso coração hoje é onde o Senhor se aconchega, onde o Senhor deleita, onde o Senhor está, onde o Senhor é o centro dele. Agora então, será que tem Tobias no teu coração? Será que tem Tobias aí? Porque nós vemos um texto aqui, a leitura da Bíblia aqui, que eles, na lei de Moisés, impediram eles de entrar no templo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você e eu fomos selados para não deixar esses Tobias entrar em teu templo, no meu templo, em nossos corações, amado. Nós temos que expulsar esses demônios dos nossos corações. E esse homem aqui, ele não entendeu isso. Olha para você ver. Eu vou falar algumas pessoas aqui na introdução, só para a gente já entrar no mais profundo aqui. Olha para você ver em Levítico capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arel, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram. Você entendendo? Olha para você ver a gravidade que era naquele tempo. Nós nos posicionar na casa do Senhor de qualquer jeito. Nós em oferecer um fogo estranho para o Senhor. Nós falar é fogo, é estranho. E nós estamos aqui fogo, estranho, fogo, estranho. Naquele tempo morria, amado. Naquele tempo era eliminado no mesmo lugar onde estava. Por quê? Porque o Senhor naquele tempo era lei, hoje é a graça, então nós estamos abusando da graça, nós estamos deixando Tobias entrar no teu coração, no meu coração muitas das vezes, e ainda subir no lugar santo do Senhor e profanando a palavra dele. Mas aí você não foi caído, você não caiu ali, não morreu ali, mas você está morto por dentro. E se Jesus voltar, você não sobe, eu não subo, por quê? Porque o Tobias está prevalecendo no lugar que é do Senhor, no lugar que for ordenado, ele não vai entrar aí, o inimigo não pode ter acesso no teu coração e no meu coração. Estes homens aqui, quando eles foram servir o Senhor de qualquer jeito, eles morreram. Então nós temos que aprender isso. Quando nós servimos o Senhor de qualquer jeito, nós morremos, amado, nós desfalecemos, talvez não no físico. Talvez você continue bonito ainda, você continue com o seu terno, você continue com as suas vestes normais, mas por dentro você é um sepulcro caiado. Por dentro, se Jesus voltar, você não sobe. Então essa era a preocupação de Neemias. Neemias era um homem que amava a obra do Senhor. Neemias era um homem que amava a casa do Senhor. Entendeu? Então ele se doía, irmão, ele se colocava. Nós vamos ver que o próprio Jesus também, ele ficou indignado com algumas atitudes na casa do Senhor. Então é por isso que muitas vezes, eu e você, nós temos que ser um Neemias, nós temos que ser um valente na casa do Senhor, e não aceitar alguns Tobias, invadindo o altar do Senhor, invadindo a casa do Senhor. E esta manhã o Espírito Santo está falando para mim e para você, será que o Tobias tem prevalecido na nossa vida? Será que alguma atitude nossa, o Tobias não está por cima de tudo? Será que alguma atitude nossa, no nosso dia a dia, ao vermos alguma pessoa, imaginamos alguma coisa ruim dessa pessoa, será que não é o Tobias aí em nossos corações, manifestando, tomando o lugar do Senhor? Então esses aqui trouxeram fogo estranho, morreram. Olha outros, irmãos, nós vamos entrar na introdução aqui, e depois nós vamos cair para o primeiro ponto, e você vai ter oportunidade. 1 Samuel, eu vou ler aqui rapidinho, para vocês entenderem o que é, irmãos, respeitar a casa do Senhor, ter reverência na casa do Senhor. Você conhece Finéias, ou Fini e Finéias, lembra? Aqui, ó, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então
Você está entendendo? Então, quer dizer, esses homens, irmão, eles estavam o quê? Negligenciando. Eles se prostituíam na porta do templo, na casa do Senhor. Eles estavam envergonhando o nome do Senhor. Eles estavam envergonhando a casa do Senhor. Brincando com quem? Com o homem? Não, brincando com Deus. E quando eles foram na peleja, na hora que eles precisavam de vitória, teve jeito. Por quê? Porque o que peleja por nós não estava com ele. Porque aquele que peleja por você não estava com ele. Muitas das vezes nós perdemos alguma batalha, sabe por quê? Porque nós estamos trazendo fogo estranho, nós estamos mexendo nas coisas sagradas de qualquer jeito. Aí quando surge uma batalha, que nós poderíamos ganhar aquela batalha, porque o Senhor que peleja, nós não ganhamos, porque o Senhor não está pelejando por nós. É por isso que tem derrota muitas vezes em nossas vidas. Porque é para nós pelejarmos, é para nós lutarmos, é para nós guerrearmos. Porém, o Tobias está onde? Dentro do teu coração, dentro do meu coração. Então impede de receber a vitória. Foi isso que aconteceu com Ofni e Finéias. Eles estavam todo o tempo mexendo nas coisas santas do Senhor, aquilo que era consagrado ao Senhor, aquilo que era para o Senhor, eles enfiavam o garfo, comia, se prostituía na porta do templo. Quem que era? Sacerdotes, homens de frente, homens de batalha. Esses tipos de homens estavam defraudando o nome do Senhor e na hora da guerra morreram. Irmão, fica tranquilo, sabe por quê? Aqueles que têm deixado Tobias entrar no coração dele, onde é o lugar do Espírito Santo, eles estão perdendo batalha. Você pode ver que eles estão sendo derrubados, estão sendo caídos. Por quê? Porque não tem o Espírito de Santo para combater. Porque, irmão, nós temos que ser o quê? Espirituais agora. Uma coisa que nós temos que entender, que você vive numa terra, anda numa terra, mas você tem que ser espiritual, porque a nossa batalha é no mundo espiritual. Enquanto eu e você formos naturais, carnais, nós não vamos ter vitória nessa terra. E Neemias entendia isso. Neemias tinha uma preocupação com a casa do Senhor. Neemias tinha uma organização com a casa do Senhor. Você pode ver que quando Neemias saiu para ir para ver o rei Artaxerxes de novo, foi que onde o quê? O sumo sacerdote Eliasibe colocou Tobias na recâmara. Muitas das vezes, quando você se distancia, você pode ver, amado, quando uma pessoa ela é coligada com uma pessoa que tem vontade de buscar o Senhor, ela está bem. Mas quando essa pessoa começa a distanciar essa pessoa, você pode ver que ele está indo para um fracasso espiritual, ele está indo para um declínio. Por quê? Porque ele não quer acompanhar aquele que tem visão no céu. Porque agora vai ser uma luta contra ele mesmo. Por quê? Porque agora o assunto dele vai mudando, e o assunto daquele é o céu, e o assunto dele agora é terra. Então começa a abrir brecha. Olha para vocês verem aqui, ó. Lembra do rei Uzias? Isso aqui é só uma introdução para a gente ver o que é nós mexermos na coisa do Senhor de qualquer jeito e sem a orientação do Senhor. Lembra do rei Uzias? Quando ele entrou ele era rei, ele não tinha autorização para queimar incenso, aquilo era um trabalho do sacerdote, ele era rei, e ele pegou o quê? Foi lá queimar incenso, dentro do quê? Do altar do Senhor. E o que aconteceu? Quando os sacerdotes viram aquilo, entraram para dentro, e foi repreender ele, e ele como era rei, era o maioral, tinha ordem, falou, não, eu vou ficar aqui, eu não vou sair, eu vou continuar queimando esse incenso aqui. E a hora que ele se deparou, ele estava com uma lepra já. Por quê? Porque ele entrou em lugares que não era para ele entrar. Tem lugares que não é para você entrar, amado. Tem lugar que não cabe a você direcionar a igreja. Tem lugar que você foi chamado para servir, não foi chamado para julgar, não foi chamado para dar sentença aqui. Tem lugar que não é meu e seu. Então vamos ficar no nosso lugar, porque senão nós vamos pegar lepra. Quando você entra em situação que não é sua, você pega aquilo que não era para você, para você. O rei entrou aonde? Numa câmara, para quê? Para oferecer sacrifício, para adorar. Entrou errado? Na minha visão, na tua visão? Claro que não. O rei foi adorar, estava certo, né? Na visão de quem? Do homem. Mas na visão de Deus, ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para governar, e quem foi chamado para queimar incenso foi o sacerdote. Então, cada um na sua posição, cada um no seu lugar. Você não foi chamado por enquanto a pastorear, não pastoreia, fica quieto, fica na sua. Você não foi chamado para dar opinião, fica na sua. Não deixa o Tobias entrar nos nossos corações. Vamos unir, vamos estar juntos. Vamos cada um fazer a sua parte que foi chamado na casa do Senhor. Irmão, se você foi chamado por enquanto para vequeia, vequeia. Não fica preocupado com aqueles que estão pregando, não. Se você não está pregando ainda, fica da tua, fica orando. Vai chegar o teu tempo, vai chegar o teu momento. Cada um no seu lugar, amado. Para quê? Para nós entendermos isso. Introdução. Aí ele fala aqui, ó. Haja visto que o fez o sumo sacerdote Eliasibe na ausência de Neemias. Ele deixou-se levado por interesses familiares. Muitas das vezes, é isso que acontece. O Senhor já nos tem avisado, muitos claros sobre isso. Para nós o quê? Para nós não se envolver com julgo desigual. Para nós estar fora disso. E o Neemias tinha proibido aquele povo, amado, de casar com pessoas moabitas, de outra terra, que não fosse da terra deles. Mas eles ouviram? E era o quê? Era pessoas de frente. O problema maior não é a pessoa que não tem cargo na igreja.
Esse não é o problema. Esse não causa tanto escândalo. O problema maior é os que exercem o ministério na casa do Senhor. Esse que é o problema. Então você que tem um ministério na casa do Senhor, toma jeito, irmãos. Se posiciona no lugar que você tem que se posicionar. Para quê? Para você ser um soldado do Senhor. Para você ter o que falar, para você não ter o que envergonhar. Está entendendo? Naquele tempo o povo abriu essa brecha. Só falando do templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala assim, ó, e vós sois o quê? O templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, fala a mesma coisa, que nós somos templo do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 19, fala a mesma coisa. Capítulo 6, versículo 16, fala a mesma coisa, que nós somos templo. Então essa é a introdução para você entender, que eu e você somos o templo do Espírito Santo agora. E o que tem na recâmara do teu coração? Naquele tempo lá ele colocou Tobias, o inimigo do povo de Deus. O que está no teu coração? O que está no meu coração? O que estamos dentro do coração, amados? É o Tobias ou é o Espírito Santo de Deus? Porque hoje o Tobias é espiritual. Hoje é principado, é potestade. É esses espíritos que ficam sondando aí para achar lugares para entrar e fazer desordem. Lembra? Quando a pessoa ela é liberta, a Bíblia fala assim que o demônio sai e ele fica vagando aí. Depois ele volta e se achar a casa aberta, ele entra com mais 7. Está entendendo? Então o Tobias sai, dá uma voltinha, vem com o sambalete, vem com aquela raça toda que tinha e entra no coração do infeliz. Aí o infeliz o quê? Perde a batalha. Por quê? O inimigo prevaleceu dentro do coração dele. Então vocês entenderam a introdução? Então, irmãos, vamos nos posicionar, vamos nos guerrear, nós somos guerreiros. Cada um na sua posição, não deixa Tobias. Quem que é amonita aqui? Você não é amonita, você é povo de Deus. Você é povo separado, você não é ímpio, amado, você é santificado pelo Senhor, justificado por Jesus. Então limpa o teu coração, vamos limpar o nosso coração desses espíritos que sondam corações aí, ministeriais, porque aqui ó, fala aqui ó, o exercício ministerial na casa do Senhor, amém? Ponto 1, Vanusa. A contaminação do ministério, o sacerdote aparentando com o ímpio. Após o grande avivamento ocorrido em Jerusalém, coisas estranhas passaram a acontecer no santo templo. Eliasibe, o sumo sacerdote, ignorando as demandas da lei divina, começou a agir permissivamente em relação à administração da casa de Deus. Tudo começou quando ele aparentou-se com a família de Tobias. Portanto, se nos associarmos ao mundo, em breve estaremos descartando a ética cristã como algo de somenos importância em nossa vida. Assim, perderemos nossas propriedades de luz do mundo e sal da terra. Vocês viram que interessante? O sumo sacerdote, ele se coligou, irmãos, com aquilo que Deus tinha expulsado do meio deles. Deus tinha falado, ó, não tenha. Desculpa, Deus não tem aliança com eles. E o que ele fez? Se aparentou, casou com a filha de Tobias, né? Você vai ver ali que ele foi buscar coisa lá fora. Ele foi buscar problema para ele, amado. Muitas das vezes é nós mesmos que buscamos problema para nossas vidas. Muitas das vezes somos nós mesmos que corremos atrás de problemas. E olha, e ele começa a falar, ignorando as demandas da lei divina. Muitas das vezes nós começamos a ignorar as leis do Senhor, o caminho do Senhor, os propósitos do Senhor, aquilo que era para ser vitória na nossa vida passa a ser derrota, porque o Tobias, nós associamos com Tobias. Olha o que ele fala aqui, ó, assim perderemos nossas propriedades de luz do mundo e sal da terra. Quando nós nos coligamos com esse tipo de pessoas, com esse tipo de espírito aí, nós perdemos a nossa luz, irmão, nós perdemos o nosso tempero na terra, nós passamos a ser um deles, nós abrimos brecha, nós contaminamos a casa do Senhor. Imagine se Neemias não volta lá em Jerusalém, como é que ficaria a casa do Senhor? Nós vamos ver que eles tinham parado até de ofertar e dizimar, irmão, sabe por quê? Por causa do quê? Do sumo sacerdote Eliasibe. Por causa do quê? Mau testemunho. Por causa do quê? Coisas erradas, trouxe coisas erradas para dentro da casa do Senhor, ofereceu coisa errada para o Senhor, entendeu? Algo que era para estar restrito, não, ele abriu vaga. Lembra do rei Uzias, quando ele recebeu mais 15 anos de vida, veio um povo, o que ele mostrou? Ele mostrou as coisas, as riquezas do rei, as câmaras da casa do Senhor. E o que o Senhor falou para ele? Você mostrou para os inimigos, né? Então tudo que você mostrou eles vão tomar. Cuidado com o que você tem mostrado para os teus inimigos.
O que você tem mostrado para os teus inimigos, irmão, o que você tem aberto para os teus inimigos, é o que ele vai tomar, é o que ele vai entrar, o que ele vai fazer guarita aí. Olha aqui, o salmista falou que os nossos corações é para ficar gravadas as palavras dele. As palavras dele. E as palavras dele são palavras de bênção. As palavras dele são palavras de restauração. A palavra dele são palavras de restituição. As palavras do Senhor é palavra de vitória, mas também tem palavra de juízo. Entendeu? Então fique gravado no seu coração. Trata a casa do Senhor com mais moderação, com mais respeito, com mais prudência. Irmãos, talvez para nós isso aqui é simplesmente um altar onde uma pessoa pega o microfone e fala, mas para o Senhor não. Para o Senhor isso aqui é um canal onde o povo de Deus é alimentado. Talvez para alguns que perderam o temor do Senhor, não é só pegar o microfone de qualquer jeito, com a sua vida toda torta, de qualquer maneira, aí vem aqui e fala, entendeu? Aí fala até bonito. Uma coisa que a escola dominical eu vou falar para vocês, irmãos, para de ficar atrás de pessoas que falam bonito, fica atrás de pessoas que vivem bonito. Nós temos que aprender isso aí. Nossa, foi demais, pregou demais, maravilha. O que é aquilo? Irmãos, eu não sou contra quem fala bonito, está entendendo? Não sou contra, temos que falar. Eu me procuro cada vez mais me aperfeiçoar no meu português, melhorar a minha fala, melhorar a minha pronúncia. Por quê? Porque é legal, é bonito a gente nos posicionar bem, falarmos bem, é legal. Eu até falo que vamos dar uma olhadinha, é professor de português, me cutuco, falo com a Fernanda, me corrija. Mas, irmãos, a prioridade do homem de Deus, homem de Deus, é viver bonito. Você não precisa nem pregar. Teve um certo homem de Deus que falou assim, pregue com a tua vida. Se preciso for, fale algumas palavras. Está entendendo? Pregue a tua vida, amado. Vamos pregar com a nossa vida. Nós estamos falando muito e vivendo pouco. Nós estamos querendo ser muita coisa, não estamos sendo nada. Vamos ser primeiro com a nossa vida. Vamos deixar a nossa vida pautada na palavra. Porque quando você fala, há autoridade nas tuas palavras. Entendeu? Porque muitas vezes nós falamos e a pessoa fala, bonito, Deus, Deus meia a vida dele. Nós temos, o ser humano em si tem a maneira de julgarmos. Mesmo que a pessoa talvez foi transformada, mudada, mas nós temos a maneira de julgarmos. Mas será? Né? Aí no outro dia vê você do mesmo jeito. O que é aqui, sacerdote aparentando com ímpio, entendeu? Sendo duas pessoas, duplo ânimo. Hoje você é crente, amanhã você é meio crente, e depois da manhã você não é crente coisa nenhuma. Hoje você fala o Senhor é santo, amanhã você xinga no seu trabalho. Hoje você fala que o Senhor é maravilhoso aqui dentro, amanhã você blasfema do nome do Senhor. Irmãos, exercer o ministério na casa do Senhor é com decência. Você sabe por que eu gostava da lei? Porque a lei, irmão, não era para ser qualquer um sacerdote, não. A lei não era para ser qualquer um levita, não. Tinha que ter para começar, tinha que ser a tribo de Levi. Talvez eu não seria nem sacerdote, devido à estatura, talvez eu não sei qual a metragem correta de sacerdote, ou devido a onde eu já passei, entendeu? Talvez eu não teria essa oportunidade de ser um sacerdote, entendeu? Então por isso que tem que ser, irmão, tem que ser rígido ainda. Nós temos que ser rígidos com nós mesmos. Talvez você está num lugar que há muita liberdade, nos Estados Unidos, não estou falando da nossa igreja, estou falando dos Estados Unidos, há muita liberdade, há muito aconchego. Não está bom aqui, você vai para outra igreja. Não está bom lá, vou para outra igreja. Você é que nem macaco, fica pulando de igreja em igreja, não tem compromisso com Deus. Irmãos, para você não tem igreja boa. O seu bom, você não sei porque você não é Deus. Não é verdade? Eu não sei porque nós não somos Deus. Fala você, pensa que é só você. Não estou falando de ninguém aqui. Eu estou falando a palavra, eu estou instruindo aqui a minha vida, a tua vida, amados. Vamos levar as coisas do Senhor a sério. Vamos ter compromisso com a coisa do Senhor. O apóstolo Paulo falou assim, me gastarei e deixarei ser gastado pela obra do Senhor, pelas almas. Minha esposa falou comigo ontem assim, Radassa entrou na costela aqui, senti uma dor, eu comecei a orar por ela, sair dali. E eu fiquei caladinho, eu falei nada, eu falei assim, eu também estou assim. Eu estou com algumas almas dentro da costela, chorando, irmão, gemendo, porque dando trabalho, a gente está gemendo. Não é só eu não, tem muitas pessoas, vocês estão orando aí, é hora de nós gemermos, irmãos. Talvez essa criança está entrando na sua costela, é para você orar mais, jejuar mais, se colocar na posição dessa pessoa, é hora de nós fazer a diferença. E esse sacerdote aqui, ele coligou com quem? Com o mundo, com o ímpio, deixou o ímpio entrar em lugares que não deveria entrar, entendeu? Então, fica atento, fica alerta, não deixe o adversário entrar no teu coração, com mágoa, com rancor, com ódio, com falação. Repreende esse Tobias, amado. Você é ministro na casa do Senhor, e para exercer o ministério você tem que ser uma pessoa santificada. Eu não estou dizendo que você não vai cometer pecado, porque a palavra fala assim, aquele que fala que não tem pecado já pecou. Então você está entendendo? Nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Você está entendendo? Você tem o sangue do Cordeiro para te proteger. Começa a clamar. Se você tem hábito de falar da vida dos outros, começa a levar maçã para o trabalho, começa a comer maçã, começa a tomar água, faz alguma coisa, mas liberte esse Tobias, irmão. Você é ministro da casa do Senhor. Como é que nós vamos falar aqui para as pessoas não falar mal dos outros? Se nós falamos, vamos nos policiar,
Vamos nos guardar, porque o Tobias está solto aí para entrar em corações, em câmeras. E você, tem feito como Eliasibe? Colocado o Tobias na recâmara do seu coração? Quem quiser comentar, levanta a mão. Pastor Jonas. Depois do pastor Jonas, quem quiser comentar, mas então para fazer o Paulo ler. Estou gostando muito desse comentário, está muito bom. E está sendo muito edificante para nós, né? Eu creio que nós não somos ouvintes esquecidos, como diz o apóstolo Tiago, né? Mas o que nós observamos, o comentador disse assim: portanto, se nos associarmos ao mundo, em breve estaremos descartando a ética cristã como algo só menos importante na nossa vida. Então, automaticamente, a pessoa que associa muito com o mundano, ele vai perdendo de vista os valores da casa de Deus, os valores que Deus... Por exemplo, Deus, ele exige extremamente de nós as coisas, e principalmente as mínimas coisas. Deus dá muita importância para as mínimas coisas, como nós vemos aí, né, no passado, e Deus exigindo, e Deus não adulera muito. Eu costumo dizer que nós somos mais tolerantes do que Deus. A tolerância de Deus é menos do que a nossa, né? Ele é misericordioso e infinito, mas ele não atolera muito. E nós, às vezes, vamos atolerando, e vamos atolerando, e vamos atolerando. Nós estamos muito tolerantes. Deus não tolera muito, não. Mas o que nós observamos, as pessoas associam tanto com o mundo, com o mundano, que ele vai perdendo de vista os valores, né? As coisas de Deus vão ficando para trás. Porque se eu não valorizo as pequenas coisas, muito menos as grandes eu vou valorizar. E quem tem uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, ele valoriza não só as grandes, mas principalmente as pequenas. Porque começando pelas pequenas coisas é que nós vamos atingir as maiores, né? Pode-se observar, uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, ele valoriza tudo. Tudo que é de Deus, tudo que é para o bem, tudo que é para melhor, ele valoriza. Ele leva em conta, ele considera. Ética cristã é uma coisa que nós devemos ter na nossa mente, que é algo valioso para Deus. Pode-se observar, infelizmente, se tratando desse assunto que nós estamos falando, às vezes muitas coisas são desvalorizadas pelos líderes, pelos maiores, pelos obreiros, né? Pela liderança, muitas vezes, são desvalorizados, começam a ser desvalorizados pelos maiores, né? Não levando em consideração as coisas. Por exemplo, estamos falando de ministério hoje. Ministério é algo valioso. Quantas pessoas não levam isso em consideração? Várias vezes eu tive a oportunidade de aconselhar pessoas, obreiros, né, às vezes passando por uma fase difícil, e às vezes a gente era comissionado a aconselhar, e uma das coisas que eu dizia: valoriza o seu ministério, esquece de você, valoriza o seu ministério. Sempre eu dizia isso para as pessoas, principalmente quando era um obreiro, a gente estava aconselhando e tal, porque às vezes a gente coloca em primeiro lugar o homem, fulano de tal, eu sou fulano de tal. Aí eu dizia: esquece isso. Lembra que você tem um ministério, que precisa ser valorizado é o seu ministério, acima de tudo. Nós não valemos nada, não prestamos para nada. O nosso ministério precisa estar limpo, estar em forma, precisa estar na presença de Deus. Então, nós devemos valorizar isso, né? Muitas vezes nós passamos por tudo, padecendo por tudo, para manter de pé diante de Deus e da igreja. Não existe uma pessoa: eu estou bem com Deus, se está mal com a igreja. Não existe, né? Às vezes a pessoa se confunde: eu estou bem com Deus, eu estou bem. Mas às vezes está mal com a igreja, não existe isso. Então nós devemos valorizar, começando pelas mínimas coisas,
E muitas vezes nós temos que cortar amizades com pessoas, temos que distanciar de pessoas, temos que distanciar de ambientes, né? O que tem eu ir lá? O que tem eu estar junto com ele? O que tem eu estar junto com ela? O que tem eu estar andando? Nós temos que desassociar, cortar a nossa sociedade com essas pessoas, porque uma coisa vai acontecer, ou nós temos que ganhar ele, ou ele vai nos influenciar com as coisas mundanas. Então, nós temos que entender isso. E quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus, eu sempre falo isso, entende essas coisas. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem associados com essas pessoas, com o mundo, e vivem fracassado o tempo todo. Não é verdade? Então, vamos valorizar as coisas de Deus. Meu Deus, tremendo. Privilégio, lê para nós, Vanusa, o segundo ponto, fazendo um favor. Privilégios abusivos. Eliasibe, usando sua influência, de maneira profana, veio a beneficiar justamente o arqui-inimigo do povo de Deus. Alojou Tobias nas dependências do Santo Templo, onde eram guardados os dízimos, as ofertas dos manjares, o incenso e os utensílios do culto divino. O que leva um homem de Deus a agir dessa forma? Muito cuidado e vigilância. Fomos constituídos por Cristo para sermos o exemplo dos santos, conforme recomenda Paulo a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O apóstolo, nessa passagem, deixa bem claro ao jovem pastor que o homem de Deus deve ser, em todas as coisas, incorruptível. Meu Deus, que leitura, né? Eu quase não preciso nem comentar uma leitura dessa. Você viu, irmãos, como que talvez muitas vezes a influência nossa, a nossa posição, leva-nos a perder muito? Porque esse homem que era o sumo sacerdote, ele tinha uma posição privilegiada, ele era respeitado, entendendo? Muitas das vezes, né, que a gente tem um líder, né, e ele é respeitado pelo povo. Então, algum procedimento do líder prejudica a congregação. Por quê? Porque levou o que? A parentela, levou o lado da amizade, levou o lado de qualquer outra coisa, para prejudicar o reino. Aí acaba que é prejudicando o reino, porque o Senhor, irmãos, o Senhor não está preocupado. Se eu sou o filho do Schneider, e o Schneider é o pastor, e eu estou errado. O Senhor não está preocupado com isso, não. Porque se o Senhor tivesse preocupado com o filho do homem de Deus, o Senhor não tinha matado lá os sacerdotes, os filhos de Samuel, os filhos do sacerdote lá, o Arão. Está entendendo? Então, se o Senhor tivesse preocupado com o filho, o teu pai foi o cara, né? Teu pai é homem de Deus, teu pai é um Deus, sua mãe é um de Deus. Não, o Senhor não está preocupado, não. E se o Senhor não está preocupado, por que nós vamos nos preocupar? Por que nós vamos coligar com pessoas, fazer amizade e tratá-las diferente de outras? Não, irmãos, é do mesmo jeito. Do jeito que se é 6 para um, é 6 para o outro. Independente se esse camarada ele é mais próximo meu ou seu. Não tem problema. Deus não olha isso. Deus não vê isso. E o sumo sacerdote aqui, ele deixou isso entrar no coração dele. E começou a colocar coisas profanas na casa do Senhor. Por quê? Porque ele era o cara. Ele era o sumo sacerdote. Ele era o maioral. A gente sabe que o sumo sacerdote naquele tempo era o maioral, era o cara que entrava lá no santo do santo, era só ele, nenhum sacerdote, era o sumo sacerdote que entrava lá, entendeu? E aí Paulo começa a falar para Timóteo, não despreza a tua mocidade. Quantos moços aí, quantos jovens têm desprezado a sua mocidade, não têm valorizado a sua mocidade, não têm servido ao Senhor na sua mocidade? Não, eu vou curtir, vou aproveitar, né? Aí você confia um ministério numa adolescente, numa jovem, consagra ela missionária, consagra ele um evangelista, consagra ele um diácono, consagra ele um pastor jovem, e o homem bagunça o reino de Deus, desvaloriza. Não, eu sou jovem ainda, eu tenho que curtir, tenho que aproveitar a minha mocidade. Quem falou para você que aproveitar a mocidade é lá fora? Quem te falou isso? Eu estava falando com o jovem, você vai lá fora, né? Eu não fui lá fora ainda. Eu falei assim, nem vai, rapaz, larga de ser bobo, se lá fora fosse bom, eu estava lá, ué. Lá fora não presta, é por isso que eu estou aqui, ué. A gente quer coisa boa? Você já está na coisa boa? Não sai não, o abençoado. Fica aqui. Então, irmãos, valorize. O apóstolo Paulo falou. Por quê? Porque esse Timóteo era um jovem pastor. Ele era um jovem. Era um rapaz novo ainda. Ele fala assim, claro, jovem pastor, que o homem de Deus seja em todas as coisas incorruptível.
Aqui lá em cima ele fala assim, aqui procede no amor, na fé e na pureza. Pessoas respeitáveis, amado. Ó, dá um testemunho aqui do pastor Marquinho. Pastor Marquinho começou na sede, pensa no menininho, magrinho, pequenininho, judiado, até casou, eu falo que eu brinco, a gente casou até bem, tadinho, que ele era judiadinho, pastor Marquinho, mas irmão, novinho, pastor Jonas servindo ao Senhor, nasceu no Evangelho, e sabe de uma coisa? Líder do jovem da sede e co-pastor da igreja sede. Está vendo o que Deus faz, irmão? Com pessoas que têm compromisso com Deus, com pessoas que se posicionam na presença do Senhor. Então não despreze a tua mocidade, não despreze agora a sua adolescência, sirva o Senhor. Amanhã você vai receber uma unção, uma consagração. Valorize, como o nosso pastor João já falou aqui, ministério é coisa séria, irmãos. Se você não quer ter ministério, não aceita ser consagrado, sai fora, abandona isso. Mas se você aceitou, irmãos, seja homem e mulher, vai até o final, sofra as aflições como um bom soldado. Amém? Vamos passar para outro ponto aqui, que senão eu não comento outro ponto. Jogo. O perigo maior do nosso ministério é quando a gente cresce. Diz que a ave, quando ela cresce, é aí que está o perigo, né? E enquanto a gente está em fase de crescimento, a gente quer crescer, às vezes vai tudo bem. Mas quando você acha que já cresceu, que já está numa altura boa, aí começa o perigo, né? Porque por causa da sua autoridade, por causa da ousadia que você tem, a autoridade que você tem, às vezes a gente quer fazer o que quer. E o pior também é que os Tobias estão do lado dizendo assim, faz, você manda, você é líder, você tem autoridade, você faz o que quer e ninguém tem nada com isso. E aí é um perigo muito grande. As pessoas estão cercadas de Tobias, falsos amigos, que estão incentivando ele a fazer uma coisa que ele não deve, não pode fazer. E tem pessoa que acha que ele é dono, porque ele é líder. Ele é dono, eu faço o que eu quero. Eu sou líder. Acha que a igreja é dele. Acha que ele administra tudo do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa, e ninguém tem nada com isso, o que eu fizer. Já vi o obreiro falar assim, o que eu fizer está feito. Mas faz pouco tempo, logo já não faz mais, porque não vai muito longe, acaba logo. Então, quando a gente cresce, a pessoa achou que já chegou no topo, aí que está o perigo. Bem aplicado, viu? Meu Deus. A firmeza de um líder. Olha a firmeza de um líder aí, amado, ó. Quando Neemias retornou a Jerusalém e compreendeu o mal que Eliasibe fizera ao povo de Deus para beneficiar a Tobias, reagiu àquela situação com zelo e coragem. Fazendo uso de sua autoridade, lançou todos os móveis de Tobias fora da câmara do templo. Não fez o mesmo Jesus com os vendilhões e cambistas que haviam transformado a casa de Deus num covil de ladrões? Você viu aí a firmeza de um líder? Como que um líder procede quando ele chega em algum lugar e ele vê tudo aquilo que ele deixou para ser santificado, ser benção, desorganizado? Você viu como que Jesus procedeu quando ele viu a casa do pai dele, que era chamada casa de oração? Casa de adoração, irmãos, com gambista vendendo tranqueiro na casa do Senhor. Você viu o que ele fez? Chutou tudo, quebrando tudo. O Jesus, o que morreu por mim e por você. Foi esse aí, ó. Porque, irmãos, o Salmo diz assim, que o zelo da casa do Senhor me consome. Pessoas que têm compromisso com Deus, irmãos, pessoas que têm zelo na casa do Senhor, ele não aceita qualquer coisa. Ele não engole qualquer coisa, ele não admite qualquer atitude na casa do Senhor, ele fica bravo mesmo. Por quê? É por causa de você, não, por causa da casa do Senhor, pelo zelo da casa do Senhor, entendeu? Porque muitas vezes, talvez você não respeita a casa do teu pai, né? E você pensa que o pai fica feliz com você. Quando aconteceu isso? O filho dá trabalho para o pai, e o pai chega a um ponto, que o pai que não é crente, estou falando, o pai ímpio, que ele fala assim, eu coloquei esse traste no mundo para dar trabalho para o Paulícia, não é assim? Né? Tem mãe que já fala assim, meu Deus, esse menino não vai dar nada, isso aí nasceu para perturbar a vida dos outros, né? O pai, irmão, o pai. Agora você imagine Deus, como é que ele fica comigo e com você, com algumas atitudes nossas, com algumas coisas que nós estamos colocando no templo do Senhor, porque agora a casa do Senhor somos nós somos o templo do Senhor. Agora o que você tem colocado no templo do Senhor? Será que Jesus não tem hora que não tem vontade de passar um catrino dentro de você, dentro de mim, não? E limpar tudo, sair quebrando tudo, arrancar tudo? Foi o que Neemias fez, quando ele chegou no lugar, na casa do Senhor, que ele olhou assim, que ele viu o inimigo alojado na recâmara, na casa do Senhor, no lugar dos tesouros do Senhor, ele saiu quebrando tudo, catou os móveis dos melhores que tinha, que eram os móveis bonitos, catou tudo e chegou lá fora, irmãos, chutou, tacou lá para fora,
Sabe que o Espírito Santo tem hora que não olha para mim, para você não, e vê o tempo dele bagunçado, e a vontade que ele tem de entrar assim, sai arrancando tudo que tem dentro de você para fora, jogando fora, porque tudo que tem é coisa que contamina o templo do Senhor. Sabe que muitas vezes o Espírito Santo está assim? Isso é o procedimento de um líder, irmãos. Um líder comprometido com a casa do Senhor. Um líder comprometido com a obra do Senhor. Um líder que ama a casa do Senhor. Isso aí que acontece. Um obreiro que ama a casa do Senhor. Aí ele vê uma situação e fica enfurecido mesmo. Neemias, fala de Neemias aqui, ó, que ele pegou, chegou a esbofetear pessoas. Catou para o cabelo. Por quê? Porque tinha orientado. Foi uma vez? Não. Foi duas vezes? Não. Foi três vezes? Ele tinha orientado direto. Era lido a lei, irmãos, direto. E os infelizes aprontou as mesmas coisas. Por quê? Aí quem que aguenta, irmão? Quem que aguenta? O homem ficou louco, ficou enfurecido, chegou, catou para o cabelo. Lê Neemias, você vê. Deu tapa na cara, chutou, pôs para fora. Neemias, um homem que amava a casa do Senhor. Não é verdade? Tem hora que quem já martelou o dedo assim, ou pregou o dedo, ou sentiu alguma dor assim, tão forte, que a vontade que a gente tem é cortar o dedo assim, não é verdade? Ou um dente, está doendo, aí se eu pudesse arrancar, não é assim? É assim quando um infeliz dá trabalho na casa do Senhor. A nossa vontade é matar ele, a nossa vontade é destroncar ele, sabe por quê? Porque está prejudicando o corpo de Cristo, a casa de Cristo. E o que a palavra fala? Se o membro padece, todo o corpo padece. Irmãos, um dia, Mark Gregor, eu estava na área trabalhando, eu estava cortando ferro, um cisquinho, que o cara precisou de aqueles, nem sei falar o nome, microscópio? Esse negocinho mesmo. Ele precisou disso aí para achar o cisquinho no meu olho inchou, ficou vermelho, deu febre interna, por quê? Um cisquinho. Uma coisinha no corpo de Cristo afeta todos nós. Ficamos abalados, ficamos nervosos, por quê? Porque é um membro do corpo que está padecendo. Né? Quando você martela o dedo, você não fica lá com o pé assim, você vai todo junto, né? Vai tudo no corpo, não é? Então, por quê? Porque é um membro do corpo, amado. Quando o nosso membro padece, nós estamos padecendo. E ele fala assim, quando o membro é exaltado, todo o corpo é exaltado. Jesus, o líder, hein? Saiu chutando tudo, toma cuidado para você não encontrar um líder doido e catar você pro cabelo e saiu esfregando você nessa igreja. Só para descontrair. Naquele tempo era assim, continua do mesmo jeito. Por isso Jesus foi exemplo para nós. Aí eu me lembro que há pouco tempo, um camarada aqui, estava quase igual o Tobias. Ia lá para fora, lá ficava por lá, participava, alimentava para lá com outras comidas e vinha para cá, ia tocar, ia tomar ceia, ia fazer tudo. E ficou aquele negócio, vai lá e vem cá. Eu fiquei até incomodado, até que alguém chegou e falou, bem aqui ou lá. Não tem negócio de ovelha, de dois pastores, não. Ou você fica lá ou você fica aqui. Não se mistura as coisas. Então a gente tem que saber discernir as coisas de Deus, e que são as coisas de Deus são puras. A gente tem que saber discernir de união com mistura. Mistura é uma coisa, união é outra. O povo de Deus é um povo unido. Nós temos que ter união. Agora, misturar com os mundanos, misturar com outras pessoas lá de fora, não, nós temos que, ou nós somos de Deus ou não somos. Verdade. Só lembrando uma passagem muito interessante também sobre líderes. Lembra do apóstolo Pedro? Quando ele era uma coisa com os gentios e com os judeus era outra pessoa? O homem que andou com Jesus, duas faces. Quando os gentios estavam, ele era um jeito. Quando os outros chegavam, ele era outra pessoa. O que o Paulo falou com ele? Ou você seja um, ou você seja o outro. O apóstolo Paulo falou com ele, repreendeu ele na frente de todos. Você seja um ou você seja o outro. Você tem que ser uma pessoa só. Deus não te fez para ser duas pessoas. Deus nos fez para ser uma pessoa só. Entendeu? Então, tenha liberdade, irmãos. A palavra do Senhor foi para exortarmos um ao outro, o quê? Todos os dias. Então, tenha liberdade. Se você vê o teu irmão, se você vê o teu líder fazendo alguma coisa que está envergonhando o reino, que vai prejudicar o reino, fala para ele, não, lá sendo diferente. Seja o que você é aqui, tenha liberdade de falar para a pessoa, chama a atenção dele, orienta ele, porque isso vai edificar o reino do Senhor. Ponto 2, a resposta do povo. Lê o 3 também, por favor, já. Essa medida ousada e energética de Neemias fez que o povo recobrasse o ânimo e voltasse a contribuir com mais amor e liberalidade. Então, todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. O
povo de Deus espera que os seus líderes sejam realmente íntegros, transparentes e comprometidos com os negócios do reino. Segura aí. Vamos comentar um pouquinho aqui. Você viu aí, que interessante? O povo voltou a contribuir. Irmão, quando acontece alguma coisa na casa do Senhor, o povo fecha o coração. Já percebeu? Eu vou falar aqui uma linguagem que quem morou em sítio que sabe. Quem já tirou leite já? Tirou leite, ordenhou vaca, né? Quando você maltrata o animal, ela segura. Ela não dá o leite. Ela prende o leite. E se ela costuma dar 10 litros, devido ao seu tratamento com ela dá 6, porque ela segura, ela prende o leite. É mais ou menos assim, entendeu? Então, era o que estava acontecendo. Aquele pecado, aquele procedimento entristeceu o povo. Então, o povo já não tinha mais alegria, porque o Senhor falou assim, contribua o quê? Com alegria, né? Então, o povo não tinha alegria. Aí o povo voltou a contribuir depois que ele viu a ação do líder, a atitude do líder, o mover do líder, a ação do líder com aquelas pessoas que estavam prejudicando o santo templo do Senhor. Então, o povo voltou a contribuir. O povo de Deus esperava que os seus líderes sejam realmente íntegros, né? Hoje é só para líder aqui, né? Hoje não é para o povo, não. Porque a gente está muito pegando para Tobias, que você é fofoqueiro, né? Hoje é os líderes, hoje somos nós, ministros. Hoje somos nós, obreiros. Vamos colocar nossa vida no altar, irmãos. Vamos ser irrepreensíveis, vamos ser íntegros, vamos ser transparentes com a coisa do Senhor. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Manchester precisa de você. Manchester, entenda bem. Manchester precisa, por quê? Você dizima, você oferta, e realmente nós precisamos de dinheiro para manter a casa do Senhor. Tem que pagar energia, tem que pagar aluguel. Então, quer dizer, Manchester precisa, mas Deus não. Sabe por quê? Deus não precisa de relaxado. Deus não precisa de pessoa de qualquer jeito. Deus não precisa de pessoa descompromissada. Deus não precisa de pessoas de mau testemunho. Deus não precisa, entendeu? Seja bem claro, Deus não precisa de pessoas descompromissadas. Deus precisa de pessoas que amam a obra dele, que testemunhem aqui, que seja transparente, comprometido. Esse Deus precisa. Com a pessoa descompromissada, Deus não precisa de você, entendeu? Então seja comprometido com Deus, seja um exemplo, irmãos. Sai por aí falando que você é crente de qualquer jeito, não. E nem que você congregue em Manchester, pelo amor de Deus. Se você não está dando exemplo assim, eu não congrego em lugar nenhum. Você está na igreja? Estou, não, né? Porque o que nós temos é envergonhar o nome do reino do Senhor. Aí você convida as pessoas. Vou lá para quê? Vou lá, o fulano está pregando lá em cima, está pulando, está cantando, está chorando, está adorando, e ele é pior do que eu. Aí, irmão, dá testemunho, né? Hoje é para os líderes aqui, hoje é para nós que prega, irmãos. Hoje não é para os membros, não. Nós, né? Hoje pudesse até tirar isso, é só para nós mesmos, ministro, homens que têm posição na casa do Senhor. Vamos nos posicionar, né? Vamos ser homens e mulheres de Deus, vamos levar o negócio a sério, vamos dar testemunho de cristão, vamos fazer a obra do Senhor como deve ser feita, honestamente, transparente, as pessoas olhar para você e ter prazer de ser seu amigo, ter prazer de olhar para você e espelhar em você. O apóstolo Paulo falou assim, sejam meus imitadores, né? Muitas vezes a gente não pode falar assim, seja meu imitador, porque eu não sou exemplo, mas o apóstolo Paulo falou, seja meus, faça o que eu faço, vai onde eu vou, anda como eu ando, faça, tem eu como exemplo para vocês, por quê? Porque eu sou imitador de Cristo, entendeu? Hoje, irmãos, Deus tem que levantar eu e você líder, eu e você ministro da casa do Senhor, nós chegar aqui em cima, aqui, bater no peito assim, ei, você aí, faça como eu, anda como eu, tem os procedimentos que eu tenho, mas por quê? Muitas vezes não falam isso, porque nós mesmos não testemunhamos, né? Você fala, seja como eu, você vai falar, está doido? Nunca, né? Como é que eu vou ser que nem você? Então, irmãos, está precisando de líderes transparentes. Líderes que eu falo aqui é ministro, viu? Você que prega, você que tira uma oferta, você que limpa a igreja, você é ministro. Ministro está falando aqui, a palavra fala ministro, servir, entendeu? A casa do Senhor. Independente do que você faz, você é ministro. Você é exemplo da casa do Senhor. Então, seja exemplo. Procedimento, Vanusa. A hora é relógio, hein? O procedimento do líder cristão. O que nos ensina Neemias? Em primeiro lugar, que amemos a Deus e sejamos zelosos por suas coisas. Agindo assim, jamais toleraremos a corrupção e a desonestidade em nosso meio, pois fomos chamados por Deus para ser a luz do mundo e o sal da terra. Que todos nós reconheçam, pois, por nossa elevada ética e pela irrepreensibilidade de nossa postura. Menos do que isso é inaceitável. À semelhança de Neemias, jamais abusemos da autoridade que nos confiou o Senhor Jesus, mas hajamos com toda sabedoria e prudência. Em primeiro lugar, que amemos a Deus e sejamos zelosos por suas coisas.
Primeiro lugar do ministro é isso aí. O ministro que não ama a Deus e que não é zeloso pelas suas coisas, não adianta, irmãos. Vai continuar ministrando, vai continuar falando, entendeu? Vai para o inferno. Pastor evangelista é diferente, né? Pastor fala, mudo. O evangelista já é mais doido. O pastor é assim que evangelista é que nem foguete. Chum, só sai fumaça. Então, não tem meio termo, porque é o certo. Nós que é crente sabe que só tem dois caminhos, não é? É o céu ou é o inferno. Se você estiver indo para o céu, você é para o céu. Se você não estiver indo para o céu, você não vai ficar no meio, não. Ela é inferno. Então não tem dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Deus vai levar a gente relaxado para o céu? Fala a verdade. Não? Deus vai levar a pessoa descomprometida para o céu? Então, irmãos, então não tem jeito. Se você está descomprometido, você já sabe para onde você está indo. Se você está relaxado, você já sabe para onde você está indo, ministro. Então, nos posicionarmos, porque Neemias falou aqui, sejamos zelosos com as coisas de Deus. Agindo assim, jamais toleraremos a corrupção e a desonestidade em nosso meio, pois somos chamados por Deus para ser luz do mundo e sal da terra. Sabe por que muitas vezes nós não toleramos? Porque é disso aqui, nós amamos a coisa do Senhor, nós amamos a casa do Senhor. Irmãos, quando nós falamos assim, pregamos assim, não quer dizer que não amamos as pessoas que envergonham do Senhor. Nós amamos elas. Nós não amamos a atitude delas, né? Deus ama o ser humano. Tem gente que confunde amor, né? Tem gente que confunde amor com algumas coisas, né? Não é porque você exorta a pessoa, dá uma dura na pessoa, que você não ame ela. Aí, pelo contrário, é porque você ama ela, é porque você ama ele, porque senão você não falava. O que a palavra do Senhor fala? Que o pai corrige o filho com quem? Que ele não ama? Não, é o pai corrige o filho que ama. Minha mãe me batia porque me amava. Teu pai te batia porque te amava. Agora, se seu pai deixa você de qualquer jeito, dá um conselho para você, não te ama não. Machado lá. Machado, falar? Aí, meu Deus, lá na cadeia falando, bate mesmo, desce o porrete, aleluia. Viu? Você está entendendo, irmãos? Então, nós precisamos entender o procedimento do líder cristão. Você que é líder, porque, irmãos, se você está aqui na frente, você passa a ser o quê? Um referencial. Você passa a estar exposto, né? Então, você passa a ser mais observado. Quanto mais a gente fala, né? Quanto mais fala, mais observado nós somos, né? Mais olhado nós somos. Então toma cuidado. Vamos nos colocar na posição que o Senhor quer colocar, porque o Senhor nos chamou para ser líder. Em exortar. E não é porque uma pessoa exorta, chama atenção, às vezes tem o costume de bater como nós falamos, né, na nossa linguagem. Não é, às vezes outras pessoas vão querer, mas às vezes a gente pensa que a gente tem que entender o que é uma autoridade, né, uma ousadia. Pessoas confundem autoridade com posição, com credencial no bolso, né, com consagração. Às vezes eles confundem a autoridade. É claro, existem autoridades ministeriais, mas nós estamos falando de autoridade dada por Deus e que, primeiro, a autoridade vem de Deus, o dom vem de Deus. Segundo, vem do nosso caráter, da nossa postura. Porque se eu tenho postura, se eu tenho esse dom e tenho postura, eu posso exortar. O povo vai receber. Mas se eu não tenho postura, e muito menos esse dom de exortar, não posso exortar, porque eu vou causar problema e ninguém vai receber a minha exortação. Entendeu? Então é por isso que Paulo falou, quem exorta usa esse dom. Então se a pessoa tem autoridade, tem vida, tem caráter para isto, ele pode exortar, sem medo. Porque o povo vai receber. Quem quer comunhão com Deus, quem quer mudança, vai receber. Entendeu? Porque às vezes a pessoa tem, vamos dizer, ele é uma autoridade ministerial. Ele é, eclesiasticamente falando, às vezes ele é uma autoridade, tem uma credencial, mas a vida dele não condiz com a autoridade
que ele é, ministerialmente falando, né? Então é por isso que o líder tem que ser, acima de tudo, exemplo para todos, né? Quantos pastores aí não tem autoridade para chegar para um e dizer assim: você deixa de ser enrolado, rapaz, paga suas contas, porque ele mesmo é um, entendeu? Paga os outros. Ele não tem autoridade para falar isso, né? Ah, feche sua boca, rapaz, porque cala essa boca, fala menos. Às vezes ele é um bocudo também. Então a gente tem que ser exemplo para falar, porque quando você é exemplo, você pode falar mesmo. E o povo recebe. Quem quer a comunhão com Deus recebe, aceita a sua exortação com amor, com carinho, e ela faz efeito. Verdade, meu Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 4, diz assim, ó: e aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participe da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, nem mas de ânimo pronto, nem contendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Como o pastor Ana falou, temos que servir de exemplo, o líder tem que servir de exemplo para os seus liderados e para o rebanho. Amém? Vamos passar para o terceiro ponto aqui. Nossa loja ali já está indicando, vamos terminar. Honestidade e transparência na administração. A razão da necessidade dos recursos financeiros na igreja. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, bem como o mundo e todos os seus habitantes. Mas não podemos ignorar que a expressão do seu reino demanda investimentos humanos e materiais. Ou seja, na expansão do evangelho até os confins da terra, precisamos de recursos financeiros. O próprio Jesus e os apóstolos deles necessitaram. Todavia, não podemos nos esquecer que, na administração de tais recursos, temos de agir com total fidelidade e transparência. Irmãos, esse ponto aqui eu quero falar só uma coisinha, porque eu não acredito que nós, obreiro, ministro, que pregamos, não somos dizimistas, né? Sangue de Jesus tem poder. Então eu não vou nem me deter nisso, porque eu acho que não tem entre nós aqui o ministro que não dizima e que não oferta na casa do Senhor, entendeu? Então eu não vou nem comentar isso aqui, porque eu sei que todos vocês são fiéis, e se não for, procure, irmão, porque é feio, né? O ministro não ser dizimista e não ser ofertante. Segundo ponto, Vanusa. A procedência dos recursos da igreja. Nossos recursos financeiros não são provenientes do Estado, nem de organismos internacionais. Eles provêm dos dízimos e das ofertas dos santos. Todavia, a ética cristã não é ferida de fundações e centros sociais pertencentes à igreja e que beneficiam toda a comunidade, receberem dotações e poder público. Isso está previsto em lei. Nesse caso, redobremos nossa vigilância e cuidado, para que nenhum escândalo venha manchar o nosso bom nome. Apesar dos recursos extras, não deve a igreja local abster-se de usar os próprios meios na evangelização, na obra missionária e no cuidado com os mais necessitados. Pode terminar, Vanusa. Zelo pelos recursos da igreja. As finanças da igreja local devem ser empregadas com fidelidade, sabedoria e transparência na expansão do reino de Deus e no socorro aos mais necessitados. Tomando o exemplo de Neemias, administremos os bens que os santos consagram a Deus na lisura e temor. Menos do que isso, repito, é inaceitável. Nós vemos aí que os recursos financeiros a igreja necessita. Como já falei aqui, temos os gastos da casa do Senhor, que é necessário cobrir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, né? Agora, nós temos que redobrar. Graças a Deus que aqui nem todos mexem com dinheiro, nós temos o tesoureiro, né? Que é o que mexe com o dinheiro, então nem todos temos acesso ao dinheiro, então vai ser uma tentação menor para nós, né? Nós sermos guardados pelo Senhor, porque o que mais temos hoje em dia é pessoas evangélicas denegrindo a imagem da igreja, roubando o dinheiro da casa do Senhor, roubando o dinheiro dos fiéis, aqueles que são muitas das vezes induzidos por palavras de líderes
para ofertar segundo o que vão receber, e eles ofertam, e eles são pegos aí com bolsas e bolsas de dinheiro em passagem de avião. Então redobemos a nossa atenção. Quando você e eu contribuímos na casa do Senhor, você está entendendo que você está entregando para o Senhor, e o responsável agora por aquele dinheiro são os administradores. Não cabe a nós mais, estamos limpos, estamos tranquilos. Agora, misericórdia que o Senhor tenha deles, que direcionam o dinheiro para lugares errados, não é verdade? Então, mas o nosso papel da igreja, nós como servos do Senhor, é dizimar, irmãos, é ofertar, independente se é a igreja que você congrega, né, ou que você vai congregar um dia, eles estejam roubando, não é problema seu, isso é problema da liderança, eles vão pagar caro por isso, mas a nossa posição é dizimar e ofertar, isso aí é nosso do crente, ser fiel. Agora, os administradores, problema deles, eles vão prestar conta, né? Hoje nós vemos aí uma vergonha no reino de Deus, pessoas colocando dinheiro dentro de Bíblia, irmãos, né? Olha que coisa feia, imagine, né? Quanto que esses caras não vão pagar na eternidade? Roubando dinheiro dos fiéis, induzindo a nós, irmão, lá no Brasil, por exemplo, mesmo, pessoas pobres que trabalham duro, induzindo com palavras persuasivas nas suas mentes, para ofertar, entrega tudo dinheiro, achando que vai receber alguma coisa, crendo na palavra daqueles líderes, porque eles têm como exemplo, e os bandidos roubando. Então, que o Senhor tenha misericórdia deles e da nossa vida, porque o apóstolo Paulo sempre advertiu Timóteo e Tito. Você pode ver que essas cartas são epístolas ministeriais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito fala de epístolas pastorais. Então, são coisas maravilhosas. Ele fala assim: Timóteo, cuidado com o amor ao dinheiro, porque ele é a raiz de todo mal. Timóteo, fica tranquilo, você veio nu, vai voltar nu. Fica contente com o que você tem, porque ele fala assim, ó, nada trouxemos e nada levaremos, né? Se temos o que comer, o que se vestir, estejamos com isso contente. Sabe por quê, irmãos? É melhor você ter o seu pão de cada dia e Jesus voltar você ir para a eternidade, do que você... Eu não sou contra, entenda isso, hein? Que a pessoa pensa contra a riqueza. Eu não sou contra, irmãos. Ai, se eu pudesse ser rico também. Ter carrão. Eu não sou contra isso. Mas é melhor, irmão, você ter o seu de cada dia e ir para o céu, do que você ter esbanjando aqui e ir para o inferno. Se coloca de pé, entendeu? Então não fique com amor ao dinheiro. Conclusão e oração. Se não estivermos comprometidos com a palavra de Deus, nossa administração será reprovada por Deus e pelos homens. Entre as coisas que mais contribuem para a queda do obreiro, além da sensualidade, da soberba e do poder. Poder é terrível, né? Quando dá poder para um homem, você já sabe se ele vai... Tomemos, pois, o exemplo de Neemias, hajamos com fidelidade e sabedoria em todas as coisas, e o nome de Cristo seja exaltado em nossa vida. Amém? Se coloca de pé, vamos fazer uma oração. Paizinho querido, nós te amamos. Tu és fiel, Senhor, tu falaste conosco, falaste comigo, meu Pai, falaste com a tua igreja, tu nos orientaste mais uma vez, Senhor, como seu ministro, como agimos na tua casa, Senhor, respeitando o teu nome, meu Pai, respeitando a tua obra, amando a tua obra, Senhor, e nos doando a ela, Senhor. Paizinho querido, a todos que aqui estão, eu te peço, Senhor, que sejamos irrepreensíveis, meu Pai, que sejamos pessoas, meu Pai, notáveis, meu Pai, pessoas cheias do teu Espírito, pessoas, Senhor, a qual não temos o que se envergonhar, Senhor, porque temos o Senhor como que direciona o nosso caminho, direciona a nossa mente, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, todos os companheiros de ministério, Senhor, eu te peço uma bênção especial, eu te peço um fortalecimento, Senhor, Pai, tu nos ungiste, meu Pai, como ministro da tua casa, tu nos deste um título, Senhor, então eu te peço, nos guarda, Paizinho, para que venhamos não envergonhar o teu nome, mas sim nós só vimos ser testemunha na tua casa. Eu te peço para todos os obreiros, missionários, Senhor, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, aqueles que adoram o teu nome na igreja, Senhor, aqueles que exercem alguma função, eu te peço uma proteção, Senhor, especial, guarda, Senhor, livra do mal, livra das aparências do mal, livra do mau testemunho, Senhor. Meu Deus, eu também quero nesta oportunidade levantar a minha voz e falar com o Senhor a respeito daqueles, meu Pai, que caíram, a respeito daqueles, meu Pai, que deixaram o santo ministério, a respeito daqueles, meu Pai, que de uma forma, meu Pai, envergonharam o teu reino. Paizinho, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia,
misericórdia, que o Senhor restitui, que o Senhor, meu Pai, tira, meu Pai, os teus filhos deste caminho, restaura de novo a sua vida, meu Pai, e conceda mais uma oportunidade ao arrependimento, meu Pai, para que eles possam exercer o teu ministério com fidelidade, com lealdade, com graça e com ousadia. É o que eu te peço, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém, amém.